Meu tema para essa manhã: desculpas que usamos para não abençoarmos os pobres. Desculpas que usamos para não abençoarmos os pobres. E eu espero que nessa manhã caiam por terra todas as falsas justificativas, todos os vãos argumentos que usamos para fecharmos a nossa mão a quem vem ao nosso encontro. Desculpas que usamos para não abençoarmos os pobres. Quem aqui, em algum momento, já não se valeu de uma justificativa aparentemente lógica para deixar de ajudar a uma pessoa que supostamente passava por uma necessidade? Pode ter sido um valor financeiro que lhe tenha sido pedido, um produto do mercado, uma cesta básica, um botijão de gás, não importa. Todos aqui, eu creio nisso, sem distinção, e eu me incluo nesse todos, já em um determinado momento de nossa caminhada, racionalizamos uma desculpa para não fazermos o bem a alguém, utilizando argumentos do tipo: é vagabundo, não gosta de trabalhar, por isso eu não ajudo, é picareta, está aplicando um golpe para enganar os trouxas, fazendo-se de pobre coitadinho, não sabe administrar o seu dinheiro, gasta mais do que ganha, por isso está passando por dificuldades econômicas. Ou ainda, ele não precisa não, na verdade, o que ele está pedindo é luxo, é para ostentação, e por isso eu não vou ajudá-lo. Quem já não se colocou com um desses argumentos para fechar a sua mão a alguém que lhe procurou? A grande verdade, vamos ser francos e sinceros, é que nós já nos decepcionamos com algumas pessoas de fato, e acabamos ficando receosos, cabreiros, em cima do muro, com esse negócio de ajudar o próximo, e assim sermos enganados. Eu contei aqui já uma história, engraçada até, de uma experiência que eu tive em Valença, quando lá morei, Valença, aqui na Bahia, no Recôncavo Baiano. Eu estava na orla de Valença, com um grupo de amigos, comendo a tradicional carne de sol com queijo e aipim na chapa. Cheguei a aguar aqui agora. A carne de sol com queijo e aipim na chapa é um prato típico de Valença. Se você for lá, você tem que ir para a orla e comer esse prato. E estávamos ali conversando, eram mais 8h30 da noite, quando me passa um jovem, com os seus 30 anos de idade, aparentemente, maltrapilho, sujo, e ele contou uma história das mais tristes que eu já tinha ouvido na minha vida, sobre as dificuldades, as necessidades que ele estava passando. Isso tem mais de 15 anos. Naquele tempo, comovido pela história daquele cidadão, eu peguei uma nota de R$2 e dei para ele. Imagine, R$2 há mais de 15 anos atrás. Entreguei para ele a nota de R$2 para abençoá-lo. Ele pegou a nota com uma mão e com a outra mão ele meteu a mão atrás no bolso. Meus irmãos, ele tirou uma maçaroca de nota, um bolo de notas, que eu não tinha metade daquele dinheiro comigo ali, nem na conta. Ele foi, pegou a minha notinha, jogou no bolo dele, e eu falei: cara, tu tá de brincadeira? Tu tá cheio do dinheiro e fica pedindo? Ele olhou para mim com a maior disfarçatez do mundo e falou: eu não exigi de você nada, eu pedi, você deu porque quis, é problema seu. E foi embora tranquilo, andando. Todos nós caímos na gargalhada, porque a cena foi hilária. Foi a primeira vez que alguém meteu a mão no meu bolso, me lesou, me roubou, e eu ainda ri, achando graça naquela situação. Mas, vamos ser francos aqui, são atitudes como essa, são feitos como esse, que endurecem o nosso coração para ajudar o próximo. Existiu um homem, já falei sobre ele aqui,
Ele foi um pastor norte-americano no século XVIII. Seu nome era Jonathan Edwards. Olha a imagem dele aí. Naquele tempo não tinha fotografia, só temos a imagem dele, no caso o desenho dele. Ele foi pastor de uma igreja congregacional no estado de Massachusetts, de 1729 a 1751. As questões sobre ajudar ou não alguém, sobre até que ponto devemos fazer ou não caridade, e as respostas que esse pastor Jonathan Edwards deu sobre essa temática são extraordinariamente atuais, mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de quase 250 anos que ele já passou por essa terra. Em 1733, Jonathan Edwards pregou um sermão intitulado O Dever da Caridade para com os Pobres. O dever da caridade para com os pobres. Essa mensagem é uma das mais profundas aplicações da parábola do bom samaritano à vida da igreja. Ela contém ensinamentos riquíssimos, porque Jonathan Edwards vai tratar das desculpas, dos argumentos, das objeções mais comuns que as pessoas fazem quando se trata de repartir o seu dinheiro e os seus bens com os pobres. Os tópicos que ele aborda, quero frisar isso, são impressionantemente contemporâneos. Vamos lá então. Primeira objeção que ele trabalha, primeira objeção que ele aborda e que nós usamos também. São necessitados, mas não ao extremo. São necessitados, mas não ao extremo. Ou seja, não estão na miséria. Não são tão carentes quanto possam parecer. Quantas vezes já não ouvi essa palavra? Pastor, fulano não é tão pobre quanto aparenta não. Ele tem carro, ele tem TV, ele tem parabólica, ele tem celular. Não está morrendo de fome não, pastor. Não precisa de ajuda não. Jonathan Edwards afirma que essa dureza de coração vai contra a ordem bíblica básica de amar ao próximo como a você mesmo. Nós não esperamos chegar até o extremo de uma dificuldade em nossa vida para resolvermos alguma situação. Então, por que esperar até que o próximo morra de fome para ajudá-lo? Está conseguindo pegar o argumento? Por que esperar que o indivíduo chegue à indigência, à miséria, para que então estenda a mão para ele? Por que me deter de ajudá-lo? Porque percebo que ele ainda tem algumas coisas físicas e materiais e não é tão pobre quanto parece. Não. Ele não é tão necessitado. Ele ainda tem algumas coisas básicas. Então vou esperar que ele seja desprovido de tudo, que ele fique zerado de tudo e na miséria intensa eu posso então estender a minha mão. Isso é falta de amor, irmãos. Falta de misericórdia. Um dos pontos mais marcantes da ação governamental federal nesse momento de pandemia, foi a dificuldade para poder colocar o dinheiro na mão do micro e do médio empreendedor. A burocracia estatal foi muito grande para que o dinheiro pudesse chegar na mão dos donos das microempresas, dos médio empreendedores. E essa burocracia foi tamanha, pela falta de recursos, pela demora em enviar essa ajuda governamental, que muitas empresas não resistiram e quebraram. E essa crítica não é minha isoladamente, mas ela foi feita pela grande Luísa Trajano Donato. Luísa Trajano Donato, a dona das lojas Magazine Luiza e uma das principais apoiadoras do governo Bolsonaro. Ela disse que o governo falhou nesse ponto porque ele demorou tanto a ajudar o microempreendedor que muitos quebraram de modo irreversível. Vamos pensar então em termos mais práticos. Você não espera desmaiar na rua de fome? Você não espera cair amarelo na rua de fome para ter que comer? Você espera isso? Você não espera. Religiosamente, todas as suas refeições são tomadas nos horários de praxe. Esteja você com fome ou não. Não é assim que acontece? A gente come mesmo sem apetite. É hora de almoço, a gente vai comer. É hora do jantar, a gente vai jantar. É hora do café, a gente vai tomar o café. Mesmo não tendo apetite muitas vezes.
Porque a gente compreende que aquela refeição é vital para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para a nossa manutenção diária. Assim também, nós devemos fazer com o próximo, independentemente se a sua pobreza ainda não chegou ao grau extremo. Quem só ajuda o próximo quando ele se mostra indigente, quando ele está na miséria plena, mostra que o amor de Cristo ainda não transformou na pessoa generosa que você deve ser. Porque esse Jesus que habita em você torna você mais altruísta, torna você mais doador, torna você mais dadivoso. Se isso não acontece, tem alguma coisa errada nessa sua vida de fé, nesse seu relacionamento com Deus. Outra desculpa que a gente usa então, vamos lá. Pode passar aí. Não tem nada sobrando. O que tem, o mal supre minhas necessidades. Não tem nada sobrando. O que tem, o mal supre minhas necessidades. Uma das mais importantes lições da parábola do bom samaritano é que o amor verdadeiro envolve sacrifício e risco. Você conhece a parábola? Não vou expô-la aqui, já falamos sobre ela muitas vezes. Quando aquele homem que vinha de Jerusalém e foi assaltado no caminho, espancado, deixado à beira da morte, quando aquele homem está ali jogado como moribundo, à beira da pista, à beira do caminho, passam dois religiosos, um levita e um sacerdote, homens da lei de Israel, homens que conheciam toda a palavra de Deus, e eles passam de largo, não fazendo nada em prol daquele moribundo. Mas o samaritano, o inimigo maior do povo judeu, é quem se dispunha a parar. Ele estava em viagem, ele interrompe a sua viagem, ele tira do seu dinheiro, deixa aquele homem na estalagem, cuida de suas feridas, ele abre mão de uma série de vantagens para sacrificar-se em prol de alguém que ele supostamente não deveria ajudar, porque era judeu, e os judeus eram inimigos mortais dos samaritanos. Então, segundo Jesus, abençoar alguém verdadeiramente envolve risco e sacrifício. Olha que interessante. Jonathan Edwards diz que, quando dizemos, eu não posso ajudar, na verdade, isso significa o seguinte: eu não posso ajudar ninguém sem me prejudicar, sem atrapalhar meu estilo de vida. Eu não posso ajudar aquele indivíduo porque eu vou ter que abrir mão de algumas vantagens, de alguns privilégios que eu estou esperando consumir, que eu estou esperando obter, e se eu desviar as minhas finanças para ele, eu terei que deixar de comprar aquele negócio que eu tanto almejo, que eu tanto desejo. Olha o que ele fala, vamos lá? É uma citação um pouquinho longa. Olha o que ele diz, vai lá. Solta aí, meu filho, vamos, acorda. Em muitos casos, pela regra do Evangelho, talvez sejamos obrigados a ajudar o próximo, mesmo quando não podemos fazê-lo sem causar sofrimento a nós mesmos. Se as dificuldades e necessidades do próximo são muito maiores que as nossas, e percebemos que ele não tem saída, temos de estar dispostos a sofrer com ele e levar parte de seu fardo em nossos ombros. De outro modo, como cumpriremos a ordem de carregar os fardos uns dos outros? Se aliviamos o fardo do próximo apenas quando isso não nos prejudica, então como carregaremos o fardo do próximo se não queremos carregar fardo nenhum? Ele está dizendo o seguinte: ajudar com o que sobra, ajudar com o que você tem em grandes quantias, é mole, é fácil. Mas ajudar do que você não tem, do que lhe falta, essa é a vantagem, essa é a virtude. Vamos lá, segundo aos Coríntios capítulo 8, verso 1 ao 3, não está aí não. Segundo aos Coríntios capítulo 8, verso 1 ao 3. Olha essa palavra aqui, que justifica bem o que é levar as cargas uns dos outros. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação,
a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Você compreende esse texto? Eles deram do que não tinham, eles deram além do que eles podiam. Então, essa desculpa de que ajudar alguém irá ocasionar algum tipo de perda para você, não é justificada pela palavra. Ajudamos mesmo quando não temos, abençoamos mesmo quando não possuímos. Do pouco que o Senhor nos deu, nós compartilhamos. Duas outras objeções que Edwards confronta são as seguintes, olha lá. O pobre tem mau caráter, é ingrato. E outra, a pobreza é culpa dele mesmo. Ele é pobre porque não trabalha, ele é pobre porque é preguiçoso, ele é pobre porque ele não corre atrás, ele é pobre porque não sabe administrar. E por isso não devemos ajudar. São outras duas desculpas. Aqui está a essência do pensamento neoliberal que domina a sociedade hoje. Só os mais fortes sobrevivem, só os mais aptos. Se você é um bom empreendedor, você vai fazer dinheiro. Se você é um cara que não tem ideias, não é criativo, não corre atrás da maneira devida, você vai sempre trabalhar para os outros e ganhar salário de miséria, e é assim que tem que ser. Essa é a essência do pensamento neoliberal. Estas duas justificativas são duas pedras de tropeço no que diz respeito à ajuda aos pobres. Todos nós gostamos de ajudar, hein? Pessoas bondosas, honestas, gratas, que no final dizem: obrigado, 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 você me abençoou muito. Todos nós queremos estender a mão àqueles cuja pobreza não é resultado de tolice ou de atitudes impróprias, e que vão receber a nossa ajuda com muita alegria. Só que é muito difícil encontrar pessoas assim. Eu já disse algumas semanas atrás que as causas da pobreza são variadas. Atitudes pessoais erradas tomadas, algum tipo de tragédia que paire sobre um determinado contexto, opressão econômica por parte dos mais ricos. Então nós não podemos dizer que a pessoa é pobre simplesmente porque ela decidiu ser, porque ela quer ser, porque ela escolheu esse caminho. A pobreza, irmãos, ela não toma conta apenas do físico do indivíduo. Na grande maioria das vezes ela toma conta também da alma, dos seus sentimentos, de modo que a pessoa fica embrutecida, cria-se nela uma casca de insensibilidade, onde ela começa a pensar que todos têm que ajudá-la mesmo, isso é obrigação, que ela está passando por dificuldades e que de fato ela está sendo alvo de injustiças. E há muitos que se acostumaram com a pobreza de uma tal maneira que fazem dela uma fonte de sustento para a sua vida, pois não sabem andar com as próprias pernas, precisam sempre que alguém pesque o peixe para eles e não lhes ensine a pescar. E aí a gente é tentado, a gente é inclinado a olhar para esse tipo de pessoa e dizer: eu não ajudo mais, porque ele pode correr atrás da sua própria sustentação, e ele não faz porque ele não quer, é vagabundo. A gente pensa assim. Ao lidar com o argumento de que muitos pobres não têm integridade, não têm caráter, Jonathan Edwards rebate que nós também não tínhamos crédito algum, e ainda assim Cristo veio e morreu em nosso lugar. Vamos lá? Vamos para a citação aí. Olha o que diz: Cristo nos amou e foi bondoso conosco e se dispôs a nos ajudar, embora fôssemos pessoas extremamente detestáveis, mas indignas de qualquer bondade. Portanto, devemos ser bondosos com aqueles que são extremamente indignos. É isso que acontece conosco, o que aconteceu conosco. Vamos lá, não está também aí no slide não? Romanos 5,8, abre aí, na sua Bíblia. Romanos 5,8.
Não está aí no telão, não. Olha a minha realidade e a sua realidade. Abra na sua Bíblia aí em casa, por favor, Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Cristo não morreu quando você estava no seu melhor, a seu favor. Cristo não morreu por você quando você era o cidadão mais digno de crédito da praça, não. Ele morreu quando você e eu estávamos no fundo do poço, quando não tínhamos nenhum crédito. É isso que Jonathan Edwards fala. Nós não podemos escolher as pessoas a quem iremos abençoar, porque assim como não tivemos crédito com Deus e Ele veio ao nosso encontro, há muitas pessoas também que publicamente não terão crédito algum, mas nós deveremos abençoá-las como fomos abençoados também. Amém, igreja? Está claro isso para você? Aquele outro argumento, um outro argumento que Jonathan Edwards coloca também aí, de que o pobre normalmente contribui para a sua própria situação de pobreza, pela preguiça, pela falta de iniciativa, de proatividade. Nesse ponto, Edwards ele é notavelmente equilibrado, mas ele continua sendo insistentemente generoso. Edwards enfatiza que possivelmente, escute isso, algumas pessoas não terão a habilidade para conduzirem os seus negócios de modo proveitoso. Sabe aquele cara que não para nunca em emprego nenhum? Sabe aquele cara que tudo que ele abre fecha? Algumas pessoas são assim, Jonathan Edwards fala. Em outras palavras, Edwards diz que alguns vivem tomando decisões erradas com relação ao dinheiro e bens. E ele afirma que nós devemos comparar essa falta de habilidade em lidar com o dinheiro com a deficiência visual de nascença. Vamos lá? Olha o que diz aí, pode passar aí. Tal habilidade de lidar com o dinheiro, de administrar bem as finanças, é um dom que Deus concede a uns, mas não outros. Não é culpa deles. É razoável esperar que a pessoa a quem a providência conferiu boa visão se disponha a ajudar quem não recebeu essa dádiva, e que o deficiente visual se beneficie da visão dos outros. Um cego tem que ser conduzido por alguém. Estou falando de cegueira física. A mesma coisa no que diz respeito àquele que não consegue ser bem-sucedido nas suas finanças. Ele carece de orientação, de investimento, de ajuda. Mas aí, Edwards vai mais fundo. Ele pergunta: e se a dificuldade financeira estiver mais diretamente ligada à preguiça, a um comportamento egoísta, à falta de disciplina na administração dos bens? A resposta que ele dá é a seguinte, vamos lá? Olha o que ele fala. Isso não nos isenta de toda a obrigação de ajudá-los, a não ser que continuem com esses hábitos, a não ser que continuem com esses hábitos. Aí foi criada uma brecha. Para aqueles que não querem abençoar o pobre, para aqueles que não querem ajudar o necessitado, aí foi dada uma brecha. A essa altura, você pode estar pensando o seguinte: Edwards afirmou que nós não podemos continuar ajudando o pobre se ele continuar preso ao seu vício, se ele persistir no seu mau comportamento. E como eu já vi, você vai concordar comigo, muitas vezes nós já observamos cenas do tipo: a gente ajuda e a pessoa não muda nunca. Então não vou mais ajudar quem não quer se ajudar a si mesmo. O próprio Edwards me dá base para isso aí. Acontece, irmãos, ligue-se aqui em mim, que Edwards tem uma cartada final na mesa. Ele pergunta: como fica a família da pessoa? Olha que isso é muito sério que eu vou falar aqui. Algumas vezes, por causa das crianças, por causa da esposa, teremos que ajudar mesmo quando os pais são irresponsáveis. Essa é a tese de Jonathan Edwards.
Me lembro de um ministério passado, de uma família vizinha à igreja, passando por muitas dificuldades, fome mesmo. E a gente começou a ajudar aquela família com o pagamento das contas, com uma cesta básica muito boa todo mês e com encaminhamento para emprego para o marido e a esposa. Mas sabe o que acontece? Aquele cidadão, aquele pai de família, pegava a cesta e trocava por cachaça. Quem nunca viu isso acontecer? Uma ajuda que você dá a alguém, uma lata de leite, a pessoa vai lá e troca por droga. Isso acontece. Ele não parava em emprego nenhum porque simplesmente ele não queria mesmo trabalhar. E a mulher trabalhando como doméstica em várias casas, se matando, e o cara consumindo na bebida tudo que ele ganhava. Em determinado momento alguém falou: pastor, chega! Estamos fazendo papéis de otários, de bestas, de bobos. Aquele cidadão não é digno de nossa ajuda. Enquanto nós continuarmos ajudando, ele não vai se virar jamais. E qual foi a posição daquela liderança? Sim, ele não é digno de nossa ajuda, mas a esposa é. E os filhos, principalmente, são. Eles não podem pagar pelo preço da irresponsabilidade daquele cidadão. Eles não podem sofrer simplesmente porque aquele pai de família é um pai desalmado, que não se preocupa com o bem-estar dos seus filhos. E por causa daquela família, no caso a esposa e os filhos, nós continuamos ajudando aquele lar. Quem é que aqui não tem algum cunhado irresponsável e que você continua ajudando por causa da sua irmã, dos seus sobrinhos? Você sabe que o camarada não vale um centavo furado, e tudo que você dá, que você abençoa, é gasto de modo irresponsável, mas você continua abençoando aquele lá, porque você se preocupa com a sua irmã e com os seus sobrinhos. É a mesma coisa, é a mesma situação. Eu quero então fechar com uma declaração que eu ouvi de certo colega pastor há mais de 20 anos. E eu guardei essa declaração no meu coração. No que diz respeito a ajudar o próximo, no que diz respeito a abençoar o próximo, eu prefiro errar por amar demais a errar por amar de menos. Eu vou repetir. É preferível errar por amar demais do que errar por amar de menos. Esses dias agora à noite, nós estávamos em casa, 10h30 da noite, a campainha toca. Está lembrado disso, Daniel? E Daniel foi quem correu para atender. Todo mundo estranhou o horário. Daqui a pouco, Daniel fala: papai, é um vizinho nosso aí, conhece o senhor, e ele quer falar com o senhor. Eu falei: uai. Abri o portão, nunca tinha visto camarada na minha vida. E pense na história trágica. Ele tinha acabado de perder a mãe, o velório em Santo Antônio, e ele não tinha como ir para lá, carecia de pagar um mototáxi, não tinha. E aquela dúvida, né? É golpe, não é golpe, é mentira, não é mentira? Comecei a questionar, comecei a perguntar, e ele me respondendo tudo com precisão. Mas em determinado momento eu falei: olha, rapaz, não vale a pena ficar perguntando não. Quem quer abençoar não espera a hora para isso fazer. Pegamos o dinheiro, os 20 reais, e falei: se de fato há uma necessidade, Deus vai te abençoar com esse valor, a ponto de você depois ter para outra pessoa, para abençoar quem pedir a você. Mas se é mentira, cara, eu vou te rogar uma praga agora. Eu vou te rogar uma praga agora. Você vai se ver com Deus. Não pode deixar. Se era mentira ou não, eu acho que a partir daquele momento virou verdade, porque a minha praga foi pesada sobre ele. Mas fato é, irmãos, que nós iremos ser pegos muitas vezes de modo desprevenido, e ficaremos em dúvida, fazer ou não fazer. Eis a questão. É preferível errar por amar demais do que errar por amar de menos.
Não permita que as suas frustrações ou decepções por ter ajudado alguém que não honrou o seu auxílio, que não foi supostamente digno de sua ajuda, não permita que isso endureça você, travando o seu coração em relação ao seu próximo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé? Vamos orar para nós terminarmos nesse momento aqui.